A palavra do Senhor nos edifica. A palavra de Deus tem poder para edificar a nossa vida na presença do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Ou melhor, vamos ler do 11 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Jesus querido, acabamos de ler a Tua Santa Palavra, ó Deus. Vinha falar comigo, vinha falar conosco, ó Deus. Vinha falar com o Teu povo, Espírito Santo, pois o Teu povo está aqui para ouvir a Tua Palavra. Fale conosco em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Pode sentar. Vamos meditar então na palavra do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus levantou Salomão e ordenou a ele para fazer o templo. Que na verdade Davi tinha colocado no coração o desejo de fazer um templo para adoração. Mas como Davi era um homem de sangue, então Deus o ordenou dizendo que ele não poderia fazer o templo. E que dos descendentes de Davi haveria de nascer um que iria fazer o templo para adoração, para a habitação de Deus. Então Deus levanta Salomão, e Salomão, ao receber a ordem de Davi, de seu pai, a Bíblia diz que ele vai orar, que ele vai buscar a Deus. E ele fala para o Senhor: Senhor, eu sou simplesmente uma criança, eu não sei como entrar, eu não sei como sair, eu não sei como julgar este povo, Senhor. Dê-me somente sabedoria, para que eu possa cumprir tudo essa obra, tudo aquilo que meu pai idealizou, tudo aquilo que o meu pai colocou na minha responsabilidade, não somente fazer a obra, a casa de Deus, mas também administrar o povo, julgar entre o povo de Israel. Senhor, me dá sabedoria, que o seu povo é grande. E a Bíblia diz que Deus se agradou desta oração de Salomão. Deus se agradou por quê? Porque Salomão ele não pediu riqueza, Salomão ele não pediu a morte dos seus adversários, Salomão não pediu poder para ser grande. Não, ele simplesmente pediu sabedoria, e Deus se agradou desse pedido de Salomão. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria e deu honra e deu riqueza para Salomão. Ele não precisou pedir nada disso, mas o pedido que ele fez a Deus foi tão maravilhoso aos olhos do Senhor, que Deus não só deu o pedido dele, também deu muita riqueza. E Salomão ele foi trabalhando, e Deus foi prosperando. Deus enviava pessoas para trazer madeira, cobre, outros traziam ouro, outros traziam prata, e assim Deus foi prosperando a Salomão, foi trazendo, providenciando material para ele construir o templo para adoração. E a Bíblia diz que quando ele termina o templo, ele vai e oferece o templo em oração, faz sacrifício, e a Bíblia diz que Deus recebe o sacrifício das mãos de Salomão. Deus recebe aquela oferta que Salomão fez com todo amor, com capricho.
Porque o templo de Salomão foi um templo bem feito. Foi feito com amor, com dedicação. E Deus recebeu, porque a obra de Deus, irmão, não pode ser de qualquer maneira. Nós temos que fazer a obra de Deus com capricho, com carinho, com ordenamentos, irmãos, para que tudo venha a ser perfeito, para que nós venha agradar o Senhor. Deus recebeu, e Deus falou para Salomão: olha, eu recebi o seu sacrifício, eu recebi todo o seu sacrifício que você fez. E a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse tempo, dessa entrega, desse sacrifício, se um dia eu cerrar o céu e não houver chuva, se eu mandar a peste entre o meu povo, se houver fome, em outras palavras, Deus está dizendo: se houver qualquer problema que seja insolúvel aos olhos humanos, e esse meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu ouvirei a sua oração e derramarei bênçãos sobre o meu povo. Então Deus, irmão, Deus está pronto para abençoar. Deus está pronto para abençoar. As mãos de Deus não estão encolhidas. Deus está pronto para abençoar o povo. Deus está pronto para abençoar a humanidade. Mas muitas das vezes Ele não encontra essas coisas que está aqui especificada no versículo 14. Ele não encontra as pessoas com desejo de se humilhar na presença de Deus. Eles não encontram nas pessoas o desejo de se converter dos seus maus caminhos. Não querem nem saber de orar. Quanto mais se converter, quanto mais se humilhar na presença de Deus. As pessoas acham que Deus é obrigado a abençoar, Deus é obrigado a fazer tudo, mas elas não querem fazer nada para o Senhor. Aqui a Bíblia, ela está clara, o versículo 14 está claro. Precisamos buscar a face de Deus, precisamos orar, precisamos se humilhar, porque aquele que se humilha, Deus exalta. Quando o homem ora, a mulher ora com sinceridade, não é oração superficial, oração só para dizer que está orando, para as pessoas verem que você está orando. Não, é aquela oração que vem do fundo do coração, aquela oração que vem da alma. Oração sincera. Quando a oração é sincera, Deus ouve. Deus ouve. E nós vemos isso dentro da palavra de Deus, muitos exemplos de pessoas que oraram, que buscaram a face de Deus, e Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração de Ana quando ela orava com sinceridade. Ela era humilhada o tempo todo pela sua adversária. Mas enquanto ela estava ali só reclamando e murmurando com seu esposo, que estava sendo humilhada, que estava sendo maltratada, porque ela não tinha filho, e a sua adversária tinha filhos, e por isso ela era humilhada o tempo todo. Então ela chorava, ela reclamava com seu esposo. Mas no dia que ela se voltou para Deus, e foi orar, foi buscar a face de Deus com toda a sinceridade, foi derramar diante do Senhor a sua aflição, a sua angústia, o seu problema. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana e abriu a madre daquela mulher. Através da oração, as portas se abrem. O povo estava no Egito, sendo escravizado, tendo que fazer tijolos debaixo de sol e de chuva para prosperar a Faraó, fazer as suas tumbas, suas casas. Estava sendo escravizado, e a Bíblia diz que quando eles abriram a boca e começou a clamar ao Senhor, se lembrou que Deus existia e começou a buscar a face de Deus. A Bíblia diz que Deus desceu até ali, aquele monte Sinai onde Moisés estava, e disse para Moisés: eu ouvi a oração do meu povo. Deus está com seus ouvidos atentos à oração, irmãos. Deus está com seus ouvidos atentos à nossa oração.
A Bíblia diz que só tem uma maneira de Deus não ouvir, não responder a nossa oração, é se nós estivermos no erro, no pecado, é se nós estivermos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, os ouvidos do Senhor não estão gravados para não ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para não salvar, mas as nossas iniquidades é que encobre os ouvidos de Deus para não ouvir o nosso clamor. Somente nesta situação Deus não ouve o seu povo, quando o povo está no erro, no pecado. É por isso que a Bíblia está dizendo aqui que é necessário se humilhar diante da presença do Senhor. Sem humilhação não tem vitória, sem humilhação não existe perdão, sem humilhação Deus não exalta, sem humilhação vai ficar abatido o resto da vida, não vai crescer, não vai prosperar, não vai ser abençoado pelo Senhor, se não se humilhar, não reconhecer que sem Deus nós nada somos. A humilhação, meus irmãos, é exatamente isso. Quando Deus fala de humilhação, é nós reconhecermos que sem o Senhor nós não somos nada, que nós somos totalmente dependentes, carentes do Senhor. Sem as misericórdias de Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem as misericórdias de Deus nem aqui nós estávamos no mundo do pecado, nós estávamos destruídos pelas obras da carne. Mas pelas misericórdias de Deus, Deus tem nos dado força para estarmos aqui. Então é necessário se humilhar. Sem humilhação não tem vitória. Naamã saiu da Síria e foi lá para Israel, para Samaria, para receber a cura do sua lepra. Era um homem leproso. Não tinha solução para a sua enfermidade. Não existia cura. Estava morrendo às mínguas, morrendo ao pouco. Mas ele ouviu falar que lá em Samaria tinha um profeta, que se ele fosse lá, o profeta ia orar e Deus ia ter misericórdia dele, ia curar a lepra dele. Mas quando ele chega lá, ele estava com a bênção na mão, ele não queria se humilhar, ele queria voltar para a sua casa. O profeta mandou falar para ele: olha, vai lá, fala para aquele homem para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, que ele vai ser curado da sua lepra. Mas ele não queria se humilhar, ele queria ser tratado como se ele fosse rei, ele queria ser paparicado, ele queria que o profeta saísse, colocasse a mão na cabeça dele e orasse e clamasse ao Senhor para que ele viesse ser curado da sua lepra sem nenhum sacrifício. Mas a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Sem humilhação não tem vitória, sem humilhação não tem cura, sem humilhação não tem bênção. Aleluia, louvado seja Deus. E ele disse: imagine que eu vou fazer isso, lá na minha terra tem rio com águas mais limpas, por que eu vou mergulhar nesse rio Jordão cheio de barro? Eu vou embora para minha terra, lá tem águas mais limpinhas, lá tem águas mais cristalinas. Eu vou mergulhar naqueles rios, não nesse. Mas aí os servos dele o incentivaram: Senhor, tu já foi vitorioso em tantas pelejas, tu já participou de muitas guerras, foi vitorioso em todas elas. Qual é a dificuldade de mergulhar num rio barrento? Se ele tivesse te mandado fazer coisas piores, talvez tu teria feito. Agora, quanto mais mergulhar nesse rio, é muito simples, vai lá, mergulha. E ele deve ter pensado: é mesmo, né? Eu já passei por tantas situações difíceis, o que é mergulhar num rio barrento? Eu vou mergulhar. E a Bíblia diz que ele foi lá e mergulhou 1, 2, 3, 4, e nada acontecia. Na 5, nada, sexta, nada. E ele foi na 7ª vez, a Bíblia diz que ele saiu daquele rio com uma pele igual a pele de uma criança, totalmente curado. Se ele não tivesse se humilhado, tivesse voltado para sua casa, ia voltar pior do que chegou. Ia voltar pior do que chegou. É por isso que nós pregamos e falamos, irmãos, não adianta somente vir para a igreja, ouvir a palavra e voltar para casa fazendo coisa errada. Vem para a igreja, volta para casa e faz coisa errada. Não adianta. A Bíblia diz que nós temos que se humilhar. Cometemos pecado, vimos para a igreja, nos humilhamos, e o Senhor diz para nós fazer o quê? Deixar o pecado. Também não basta vir para a igreja se humilhar e continuar fazendo tudo errado de novo.
Aquele homem, quando ele chega lá e vê que a sua pele está limpa, ele volta até a casa do profeta e fala: a partir de hoje eu não quero mais dobrar os meus joelhos diante de Baal. Eu não quero mais prostrar os meus joelhos, porque eu sou obrigado a entrar com meu Senhor na casa de Mamon, mas quando eu entrar lá não vou mais dobrar o meu joelho naquele lugar. Ou seja, ele saiu dali curado e convertido, porque ele não queria mais pecar. É assim que tem que ser na nossa vida, irmão. Vir para a casa de Deus, nos humilhar e abandonar o pecado. Abandonar de uma vez por todas as más práticas, os maus costumes, para que o Senhor venha abençoar a nossa vida, venha honrar as promessas que Ele fez para nós. Louvado seja Deus. A oração, meus irmãos, a oração é importante para a vida do crente. Buscar a face de Deus, irmão, significa estar querendo ver o Senhor face a face. Buscar a face de Deus é muito além de uma oração, é querer sentir a presença, é querer estar junto com Deus, é querer estar sentindo o Espírito Santo, louvado seja Deus, aí pertinho de você, falando contigo, falando conosco, nos instruindo, nos ensinando. Buscar a face de Deus enquanto se pode achar. Quantas pessoas que não querem mais estar na casa de Deus, quantas pessoas que já não querem mais buscar o Senhor na madrugada, quantas pessoas já não têm mais força. Perdeu a força de estar na casa de Deus, perdeu a força de orar, porque a oração é só superficial, não quer se humilhar na presença de Deus, continua fazendo tudo errado, continua praticando as mesmas coisas velhas que fazia antes, irmãos. E olha o que a Bíblia está dizendo: temos que nos humilhar na presença de Deus. Temos que orar. Nós somos o povo de Deus, povo que ora, que jejua, que se humilha. E o versículo, a parte principal, vai se converter dos seus maus caminhos que Deus ordena. Se converter dos seus maus caminhos é importante, irmãos. Uma vez aceitou Jesus, não é salvo para sempre como muitos pregam, não. É aquele que perseverar até o fim, se convertendo dos seus maus caminhos. Errou, pecou lá no passado, hoje aceitou Jesus, não pode pecar mais. Você já se converteu e tem que permanecer fiel ao Senhor, se humilhando na presença de Deus dias após dias, mas se convertendo cada dia que passa, a cada dia mais. Todos os dias nós temos que estar nos convertendo mais e mais, para chegar na estatura de varão perfeito diante do Senhor naquele grande dia. Porque sem a perfeição, meus irmãos, não vamos receber as promessas de Deus. Sem a perfeição igual o Senhor requer de nós, não vamos entrar no céu. Apesar que é quase que impossível que nós sejamos perfeitos igual Jesus era, mas nós temos que chegar ao máximo, o mais próximo possível. Ele diz: seja santo como eu sou santo. Porque lá no céu não entra imundícia, não entra pecado, lá só o que é santo. Para entrar no céu tem que ser santo como Jesus é santo, alcançar o máximo de santidade possível. E para isso nós precisamos nos converter a cada dia mais. Se converter da vanglória, do egoísmo, se converter do orgulho. Às vezes não peca, às vezes não fala mal de ninguém, às vezes não mente, às vezes não rouba, mas às vezes tem um orgulho que só Jesus dá causa. Às vezes tem uma soberba que só Deus, não tem ninguém certo, é só Ele que é certo, é só ela que é certo, todo mundo é errado. Às vezes tem uma avareza, não ajuda ninguém, tem condições, mas não ajuda, nem que vê a pessoa morrendo de fome, não ajuda. Também é pecado. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem, mas não faz, ele peca. Então nós precisamos nos converter dessas pequenas coisas, irmãos, que às vezes ainda está na nossa vida. Talvez o orgulho, a soberba, a avareza, a arrogância. E tem gente que tem até aquelas pequenas mentirinhas, por que não? Tem. Então nós precisamos estar nos convertendo a cada dia. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa carne é fraca.
A nossa carne é fraca e muitas vezes ela pende para o mal. E se nós não estiver vigiando, se nós não estiver na presença de Deus, em oração, em humilhação cotidiana, todos os dias, a carne vai pender para o pecado. E se nós não estivermos com a nossa vida enquadrada nesse versículo 14, nós podemos ser presa fácil do adversário e da nossa própria carne, dos nossos próprios desejos. É por isso que nós temos que estar se convertendo diariamente, se humilhando diariamente, orando diariamente. Quantas pessoas que não oraram nessa pandemia, que caiu no erro, caiu no pecado. Quantas pessoas com medo do diabo que ia bater na porta. Quantas pessoas com medo que ia ficar 3, 4 dias sem luz, na escuridão. E não aconteceu nada. Tem gente que mandou vídeo, mandou áudio. Irmão, tem cuidado, irmão, não abre a porta não, irmão. Quando alguém bater na sua porta lá no meio daquela escuridão, não abre a porta não, porque o diabo vai estar lá e se você abrir a porta ele vai entrar. Mas quem falou que o diabo bate na porta, irmão? O diabo não bate na porta de ninguém para entrar. Ele é teimoso, ele é astuto, ele é sujo e ele entra sem ser convidado. O diabo é espírito, irmão. Ele não vai bater na porta de ninguém. Ele entra pela janela, entra por buraco, entra pela parede, ele entra por qualquer lugar. É só você der brecha. Ele só não entra na casa de crente que não dá brecha para o diabo. Crente que ora, que se santifica, que jejua, que está ali na presença de Deus se santificando todos os dias. Nesta casa o diabo não entra. Mas se a casa estiver ali limpa, adornada, prontinha para o diabo entrar, porta aberta, escancarada, a porta que nós estamos falando é espiritual, aí ele entra. Mas se a crente estiver na presença de Deus, meu irmão, o diabo não entra não. O diabo não entra, então você não precisa ter medo, não precisamos ter medo dessas coisas. Meus irmãos, e tem crente que não tem sabedoria, irmãos. Ouve essas profecias e sai passando por aí. É falta de quê? De vigilância. Falta de orar, falta de buscar a Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que é espiritual, aqueles que se humilham, aqueles que oram, aqueles que buscam a Deus, ele é espiritual e ele discerne tudo e de ninguém é discernido, diz o apóstolo o apóstolo Paulo. Ele discerne tudo, ele discerne essas coisas, irmão. Ele vê o que é de Deus e o que não é. Por isso é importante nós estarmos na presença de Deus, orando, clamando, se humilhando, porque Deus vai fazer com que nós venhamos entender o que é certo, o que não é, o que é de Deus e o que não vem de Deus, para que nós não venhamos cair no erro, para que nós não venhamos ser ludibriados pelo adversário. Quantos crentes sendo ludibriados aí com essa pandemia, todo mundo com medo, é fim do mundo, é nada, irmão, ainda é só o princípio de dores, isso não é nada ainda, vem coisas piores, vai vir coisas piores para frente. Mas quando as piores mesmos vierem, não é mais para nós estarmos aqui. Segundo a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, verso 20, se não me falha a memória, está dizendo ali: como foste fiel na minha palavra, eu vos livrarei da tentação que há de vir sobre toda a terra. Eu creio que quando Jesus, ele arrebatar a igreja, aí sim a tribulação vai ser terrível aqui, mas aí aqueles que são fiéis já vai estar na glória. Então nós temos que lutar, a Bíblia diz, porfiai por entrar pela porta estreita. Se esforça, porque apertado é o caminho. A porta para entrar no céu é estreita, irmão, e não é de qualquer maneira que nós vamos entrar lá. É por isso a Bíblia nos alerta o tempo todo: se humilhai debaixo das potentes mãos do Senhor. Quer ser exaltado, se humilha. Quer receber a bênção, ora. Quer receber o milagre de Deus, se humilha na presença, se converta dos seus maus caminhos, fique na presença de Deus. Porque não adianta só ter nome de crente. O diabo não tem medo de nome de crente. O diabo, ele não tem medo da pessoa que se diz crente, ele tem medo do crente ungido, capacitado, ungido pelo Senhor, que seja fiel a Deus, que tenha o Senhor, o Espírito Santo morando dentro de si. Porque tem gente que acha que só porque tem o nome de crente, uma carteirinha, uma credencial, já está tudo bem na vida dele, e não é verdade, irmão. Tem crente por aí que o diabo está tripudiando em cima da vida dele. Tem
Pessoas que se diz crente, que está sendo usado pelo próprio adversário para lançar contenda entre os irmãos. Porque não vigia, não se humilha, não ora, não quer mais saber de se humilhar na presença de Deus. Mas irmãos, vamos ficar firmes na presença do Senhor, observando bem esse versículo: orar, se humilhar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Tem pessoas que só pensam em ser fiel a Deus na hora da dificuldade. Na hora que está tudo bem, não quer nem saber de Deus. Na hora que está tudo maravilha, não quer saber de orar. Na hora que está tudo bem na sua casa, tem dinheiro no banco, tem fartura, não quer fazer a obra de Deus, não quer vir para a igreja. Mas na hora que o calo aperta, aí sim, aí corre. Aí Senhor tem misericórdia, aí vem para orar, aí vem para buscar Deus. Irmãos, não é nessa hora, é todos os momentos da nossa vida. É na tristeza, é na dor, é igual casamento, é para todos os momentos. Nós temos que estar ali junto com o Senhor, buscando a face de Deus, se humilhando, orando, fazendo o querer da parte de Deus. E aí Deus vai abençoar. E aí Deus fala para Salomão: então eu ouvirei dos altos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Irmãos, são promessas de Deus para a nossa vida. Deus quer abençoar a nossa casa, Deus quer abençoar o nosso negócio, Deus quer prosperar, Deus quer fazer milagre. Deus está ali com os seus ouvidos atentos à oração deste lugar, à oração deste povo, à oração de quem busca o Senhor. Pessoas que são chamados de crente, de filhos de Deus, tem que estar fazendo conforme a palavra de Deus, para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, abrir a janela do céu e derramar bênção sobre a nossa vida. São diretrizes da palavra de Deus para a nossa vida, irmãos. Para que nós possamos receber as promessas de Deus, temos que ser fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, fiel àquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Aleluia, louvado seja Deus. Não adianta, irmãos, nós estarmos na igreja todos os dias ouvindo a palavra de Deus, mas se ela entra no ouvido e sai pelo outro, se não entra no coração, a pessoa não converte, a pessoa não se converte. Ela vai ser um ouvinte da palavra de Deus a vida inteira. Vai vir para a igreja, ouve a palavra e vai embora, continua do mesmo jeito. Vem para a igreja no outro dia, ouve a palavra de Deus e vai embora. Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo que nós temos que ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Não basta ser somente ouvinte. Temos que ouvir a palavra agora. Nós estamos ouvindo aqui Deus falando: ai, que esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus e derramarei as bênçãos sobre ele. Está vendo o que Deus está falando? Então não basta só ouvir e sair daqui e não praticar essa mensagem. Tem que sair daqui e praticar em casa, praticar no trabalho, no carro, no ônibus, por onde quer que a gente vá. Tirando os olhos do pecado, fugir da aparência do mal, orando, buscando ao Senhor, se humilhando constantemente, se convertendo dos nossos maus caminhos, das palavras torpes, dos palavrões, dos maus pensamentos, dos desejos da carne. Muitas coisas ruins, irmãos, que impedem nós de receber as bênçãos de Deus. Depois nós vamos reclamar com Deus: Senhor, mas eu orei tanto tempo, eu fiz campanha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não recebi as promessas de Deus. Não recebeu porque não cumpriu aquilo que Deus propõe para nós. Não se humilhou, não orou, não buscou a face de Deus verdadeiramente, porque não basta orar superficial, tem que ter oração lá do profundo, do coração, da alma. Oração que move as mãos de Deus. Oração igual daquela mulher que tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo e foi curada do seu fluxo de sangue. Enquanto todo mundo estava tocando no Senhor, ninguém recebia nada. Ela chegou lá, tocou e recebeu a cura da sua enfermidade, que fazia 12 anos que ela sofria com ela. Irmãos,
Tudo é pela fé. E se nós buscar ter esse propósito com Deus, de fazer a vontade do Senhor, se humilhar, orar, buscar a face de Deus, as bênçãos do Senhor, aquelas que enriquecem, não acrescentam dores, será derramada sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Amém, igreja do Senhor? Que Deus abençoe.